Olá, empreendedor, olá, empreendedora, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um podcast. Bem-vindo, Caio. Bom dia, Du. Hoje nós trouxemos aqui um empreendedor que eu conheci ontem. Olha como são as coisas. Conheci ontem, mas já estou super conectado. Tava contando um pouquinho da história dele, eu contando um pouco sobre a minha história. A gente veio conversando aí e já deu match, uma conexão muito legal. Um empreendedor excepcional. Vladimir, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Eu também, ontem, quando nós tivemos essa oportunidade de se conhecer, também eu me conectei ali, tanto é que eu estava na palestra, eu falei, ó, preciso falar com você, né? Então, foi muito legal. Eu acho que tem coisas que Deus prepara mesmo, né? São encontros que a vida nos prepara e com certeza vai ser um encontro aí que vai durar muito tempo aí. Legal. Não é nada por acaso. Nada por Nada, acaso. nada é por acaso. Então, falando um pouquinho aqui sobre o Vladimir, que eu conheci ontem, cara. A gente tava conversando também, batendo um papo ali já ali fora. E ele começou como cabeleireiro no empreendedorismo, né? No empreendedorismo como cabeleireiro, fora os empreendimentos da sua mãe, né? Você como empreendedor, o primeiro empreendimento foi como cabeleireiro, é isso? Isso. Na verdade, eu era CLT, né? Aham. Então eu dos meus 14 até os meus 23 anos de idade, mais ou menos, eu fui CLT, né? E o que que fez eu mudar? Primeiro que a minha mãe sempre foi empreendedora. Ela foi uma pessoa assim que ela foi a minha mentora mesmo, sabe? Uhum. Aquela pessoa que me incentivou a ser empreendedor. E eu tinha essa vontade de empreender, porque o CLT, ele é bom, né? Ele te dá algumas seguranças, mas ele te limita. E o empreendedor, a pessoa que tem esse viés de empreendedorismo, né? Ela é uma Ele não pessoa, quer ficar preso. ele não quer ficar preso, ele quer ter essa independência financeira, independência de tempo, né? Então, isso me ajudou muito nesse período, né? E assim, foi de uma forma. Eu entrei na ramo de beleza, de cabelo, não foi porque eu quis, não foi um desejo do meu coração, não foi algo que você fala assim, eu quero eu quero ser cabeleireiro, eu quero entrar nessa ramo. Porque eu tenho muitos amigos meus que são cabeleireiros e eles falam, cara, eu sempre quis ser cabeleireiro. Eu falei, eu nunca quis ser cabeleireiro. Só fui. Só foi. A Na- necessidade fez a o. necessidade, porque assim, nesse período, o que que aconteceu? A minha mãe teve um câncer e assim, a nossa família era muito unida, né? Então, eu, minha mãe, minha irmã, meu pai, minha mãe se separou muito cedo, né? Então, nós ficamos só nós três. Então, eu, como homem da casa, eu achei que eu tinha obrigação de ajudar De e, prover e de tudo. prover, de ajudá-las, né? E aí eu não conseguia mais trabalhar e ficar longe. Então eu falei, eu preciso estar perto da minha mãe. Eu preciso estar ali. Eu achava que se eu E estivesse fora. perto, eu conseguiria salvá-la, Eu, né? então, eu passei por isso daí também. A minha mãe tinha um salão de beleza, comentei contigo, e também veio a falecer por causa de um câncer. E a gente quer estar perto, porque acho que se eu não estiver perto ali, mesmo no hospital, né? Eu falei, mano, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar a enfermeira. A gente Isso. tem esse sentimento de estar perto e achar que vai Vai salvar. fazer alguma Isso. coisa, né? É porque assim, ó, a nossa vida, ela é muito, nós estamos aqui de passagem. É, Sim. Então, é, a gente tem pouco tempo, é. né? Se a gente olhar, qual que é a expectativa de vida hoje de um brasileiro? 70, 80 anos de vida? Então, é muito A pouco. gente já tá indo pra segunda parte Eu, já. eu já tô Já no estamos segundo na tempo. Pois Eu já é, tô no no segundo segundo eu tempo. também. tempo. Né? Então, eu falo assim, hoje eu tenho mais passado do que futuro. Pois é. Então, eu falei, eu preciso estar perto da minha mãe, eu preciso viver esses últimos momentos o mais tempo de qualidade possível com ela. Então, foi por isso que eu vim. Só que quando eu vim para cabelo, eu tinha até vergonha de ficar, porque o salão da minha mãe era mais feminino. Então, eu ficava assim, falei, "Meu, era muita Sem mulher, tal." jeito, né? Eu fiquei meio deslocado, né? Foi onde naquele momento eu ficava até mais no fundo, eu auxiliava muito o pessoal. É isso aí. Antigamente, o salão fazia tudo, né? Não era separado. Tem gente que faz Não. depilação, tem gente que faz... E minha mãe tinha lá a sala de depilação onde eu estudava. Então eu tava na quinta, sexta série, brau, entrava, pegava a mulherada de calcinha. E eu ficava morrendo de vergonha. E daí ficava no cantinho. É, E aí foi, ficando adolescente, a gente ficava no cantinho. A minha vida foi dentro de um e você salão de ajudou beleza. também, Nilson? Não. Tá. Mas eu falei, mãe, quando eu tava passando um maior perrengue de grana, eu falei, mãe, me ensina a cortar o cabelo. Ela falou, não, Caio, se você quiser fazer, você vai fazer um curso. Porque você não tem perfil, você não tem muita paciência, você vai deixar a galera careca. Já Bom, identificou já o É. perfil ali, né? e aí resumindo, né? Eu entrei, fiz o curso, e assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu sempre coloquei isso na minha, essa é a minha meta de vida. Cara, faz com excelência.
Se eu for varrer uma casa, se eu for ser uma dona de casa, faça com excelência. for O pra que você fazer, for fazer, independente do que você for fazer, faça com faz excelência. bem feito. Faz bem feito. É. Porque assim, hoje a gente vive um mundo que as pessoas estão muito na média. Então tá na mediocridade, né? Então e o Brasil, ele é um país da oportunidade. Você pode ver que o Brasil, a pessoa que faz um pouquinho, mas é pouca coisa, além, A- a- ele já se destaca. Então eu me destaquei em tudo que eu fiz, graças a Deus eu sempre me destaquei, porque eu sempre fui. Então a minha mãe era do tipo que fazia cadernetinha, era aquela coisa que. E eu falei, mãe, vamos informatizar isso aqui, vamos inovar esse negócio. Uhum. E aí coloquei comanda, coloquei sistema, fui fazendo toda a parte de Já gestão. tinha visão. Do Já tinha salão. visão, Já já. tinha visão. E o CLT me ajudou porque eu era. Eu vinha de uma empresa que tinha ISO 9000, QS 9000, melhoria contínua. Então, isso me ajudou. Então, o CLT foi bom para mim. Eu acho que, um pedacinho da sua Não, vida tem. ser CLT é legal para você ver o outro lado também, né? Sim. Aí tem duas coisas que eu queria comentar, vou voltar um pouquinho na história. O pessoal fala assim, você tem que fazer o que você gosta. E nem sempre o que você gosta vai colocar comida Isso aí. no seu prato. Eu não gosto de ser contador, contabilidade é chato. Eu gosto de ser empresário. Isso aí. Mas é a contabilidade quem me paga. Acho que É. foi um... E me Você não gosta de perguntam cortar o muito cabelo, isso. mas é o que põe Me comida. perguntam muito isso. Você é apaixonado por administrar condomínios? Não, hoje eu sou um expert em administrar condomínios, mas não é a minha paixão. Minha paixão é empreender, seja administrando condomínio, seja tendo uma barraca de feira, não Isso importa aí. o que que seja. O que me brilha os olhos é o empreendedorismo e não necessariamente o É. administrar Aí esse condomínios, cara, o que né? você gosta? Eu gosto de jogar bola, jogar videogame, mas eu não ganho dinheiro com isso. Eu ganho dinheiro com a contabilidade. Isso é um ponto bem legal que você falou. Eu queria trazer até E um não outro ponto foi. do que você falou sobre excelência. Eu fui numa palestra de PNL e o rapaz lá falou que ele tinha. Hoje ele é expert em PNL, mas antes dele trabalhar com PNL, ele tinha uma rede de loja de suplementos. E aí tinha um cara lá que era bom, ele falou, e só que o cara queria ser gerente. E ele viu que o cara não saía daquilo ali. E aí um dia ele sentou com o cara. Ele falou: Meu, qual a sua meta aqui dentro da minha empresa? Ele falou: Não, minha meta é eu querer ser gerente. Eu tô esperando ser gerente para poder fazer isso, fazer isso, fazer isso. Ele falou: Seu pensamento tá errado. Você tem que fazer isso, isso e isso para eu poder. querer ter o desejo de promover Isso. a gerente. E entra nisso que você fala. Você fazer as coisas com excelência, as oportunidades vão vir. Não ao contrário, eu vou esperar as oportunidades virem para poder fazer as coisas com excelência, né? Só para você ter uma ideia, quando eu estava no CLT, eu trabalhei numa empresa e o meu chefe, ele me colocou num setor de inspeção e recebimento, né? No começo, logo que eu saí Pega do empresa Senai. do quê? Essa empresa era uma empresa que ela era uma ferramentaria. Tá. Então eu recebia material, você fazia peças para Aham. estampar para-choque de carro, esse monte de coisa. E chegava às vezes a ferramenta e o cara precisava, tinha um empilhador, o operador de empilhadeira, eu tinha que pedir para ele descarregar o caminhão para mim. Toda vez era aquele trampo, aquela coisa, "Ô, você consegue?" Ele, peraí, eu tô fazendo isso. E tinha duas empilhadeiras, uma sempre encostada. Aí eu falei pro meu chefe, falei, eu não tenho curso de operador de empilhadeira, né? Será que eu poderia, na hora do almoço, treinar? Aí ele falou, treina. Então eu almoçava rapidinho, o almoço era 1 hora. E eu gostava de fazer na hora do almoço, porque estava todo mundo almoçando. Eu falei, se eu fizer alguma coisa errada, ninguém tá Ninguém vendo. vê. Então o que eu fazia? Eu almoçava rapidinho, descia e pegava a empilhadeira e ficava. Pra frente e pra trás. Só Subindo, desce e tal. Não sei o quê. Cara, chegava o material. Ô, você quer que eu descarrego? Não, pode deixar que eu descarrego. Eu já ia e eu descarregava. Então eu criei vários métodos lá, né? O gás da empilhadeira acabava. Aí eu falei, mas quantos gás? Eram 2 empilhadeiras. Eu falei, quanto tempo demora o gás para acabar? Ah, demora 2 dias. Eu falei, mas tem só um gás reserva? Falei pro meu chefe, falei, olha, eu preciso de 5 vasilhame reserva, porque se a cada 2 dias acaba, então São 2 10 dias. dias, vamos falar, 2 vasilhames pega a semana de uma, 2 da outra, e eu tenho um reserva. E mais os 2 E estão quanto tempo demorava outros pra 2 chegar quando você Então, encomendava também, não, né? isso, e eu já programei a pessoa do gás lá, e falei, olha, toda sexta-feira você me entrega aqui, você troca aqui os gás. Se eu tiver 3, você troca. Nunca Aham, mais sempre tivemos o tinha assim. problema. Então, cara, tem tanta coisa fácil. É só o cara parar um pouquinho e pensar, É. falar, tentar sair um pouquinho fora da caixa. Quando a gente fala de empreender, a gente fica muito no operacional. Então a gente é um bom contador, a gente é um bom cabeleireiro. E o CLT nos ajudou demais, nós três, Muito. né? Porque Sim, a gente tem a facilidade na área de gestão, mas porque a Mil nos ensinou.
como Sim, a sua empresa te ensinou. Então a foi. gente já saiu um pouquinho. É isso que a gente bate no martelo sempre na última linha. Você vai ser um ótimo cabeleireiro, mas você tem que saber a gestão do seu salão, senão Isso. não adianta. Então, só para você ter uma ideia, e quando eu entrei no salão, eu coloquei toda uma metodologia. Por exemplo, eu vou falar algo aqui que é inédito. Assim, Vou comparar com o salão da minha mãe, manda. vou falar, vamos ver se sua mãe fez isso. O que que acontece? Quando você tem o controle e o planejamento da coisa, é, tudo faz sentido, tudo muda. Aí você consegue ver os resultados. Por exemplo, eu te pergunto, né? Vou Aham. perguntar para você que você tem essa experiência da sua mãe. Você sabe quantos litros de água você usa para lavar um cabelo masculino? Jamais. Minha mãe só ia. Minha mãe só ia. A maioria, Ela, todos os E você salões só sabe. vai. ela 8 litros você usa para lavar um cabelo para fazer um corte. Então, o que que eu fiz? Mas como que você chegou nisso? Simples, eu cheguei, tirei o cano do esgoto, coloquei num balde e falei. E aí eu comecei a fazer Vou todo o mencionar processo. isso. Eu vou vou lavar e vou dimensionar colocar. tudo. É. Então eu sabia o custo exato de quanto que era um corte de cabelo feminino, masculino, quanto que era uma escova, tudo isso. Calculando lá o tempo que eu ficava, a energia. Então eu fui calculando. Então você sabe quanto que dá. Cara, você fala, quando eu falo isso, a pessoa fala, cara, eu não Você tratou acredito que como uma você indústria, né? tratei como uma indústria. Então, a indústria me fez, quando eu entrei no comércio, tanto é que a projeção nossa do nosso salão era ficar 10 anos na frente de qualquer concorrente na cidade de Mauá. Nós ficamos 18 anos na frente, Ah, que legal. né? E com o maior salão, a maior estrutura. E aí, quando o pessoal começou a chegar com estruturas grandes, aí eu falei para minha irmã, eu falei, agora vamos mudar a estratégia, agora vamos ser a menor estrutura, vamos enxugar agora tudo para ser a menor. Como assim? Eu falei, agora nós vamos investir em outras coisas. Vários. Vamos para outro tipo, vamos investir em outras coisas, porque agora o pessoal está focado no cabelo, a gente vai focar em outra coisa. Então, eu acho que assim, pelo menos para mim deu certo, né? O empreendedor, ele tem que estar focado no negócio dele, mas a hora que ele vê uma oportunidade, Tá ele, ligeiro. ele, ele tá Como, ciente. como que seu salão também já deve ser antigo? É que o da minha mãe era bem mais antigo que deve ser junto com o da sua mãe, não com o seu. Como que você tratou do pessoal começar a abrir esmalteria, especialização em cílios, depilação e não fazer tudo dentro de um salão? Você teve dificuldade com isso? Então, aí o que que acontece? Quando esse pessoal começou a chegar, aí eu falei, preciso mudar a estratégia, porque esse pessoal estava tirando uma fatia É, de clientes do meu salão. Foi onde eu comecei a investir em salas comerciais. O prédio nosso é próprio, isso veio da minha história lá que eu ajudei a minha mãe a comprar lá atrás, né? aham. Através de consórcio, né? E aí o que que eu fiz? Eu falei, falei para minha irmã, vamos colocar, fazer salas, porque eu tinha 10 salas de noiva. Eu tinha um prédio, nosso prédio lá, era o térreo, que era o salão, e em cima tinha salas de noiva. Só que a noiva, tem semana que tem uma noiva, dia da noiva. Teve uma época que era febre dia da noiva. É, E, era moda, né? e teve época que era assim, 3 noivas num final de semana, uma noiva no outro final de semana, E as 10 salas ficavam noivas. vazias. E aí eu falei, meu, essa sala tá muito vazia. Aí que eu deu estralo assim, né? Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou alugar. Eu vou pôr uma sala para alugar, para ver o que que dá. Vamos ver se tem demanda para isso. A hora que eu anunciei uma das salas, falei para minha irmã, vou colocar uma das salas. Eu coloquei, vieram 3 pessoas, teve briga. As 3 pessoas Pra conseguir. meu, deixa para mim, cheguei Mas no primeiro, tal. ramo da beleza também ou não? Não, eu diversifiquei. Se eu Aham. colocasse muito na beleza, eu ficaria muito Ia concorrer com nichado. você ali também. Então eu falei, eu vou abrir para qualquer coisa. Foi onde teve briga. Aí eu falei, cara, deu o estalo. Eu falei, peraí, isso aqui. Pra alugar mais salas. Eu tenho 10 salas. Eu tô vendo que a procura por sala tá sendo 3 salas por final de semana. Eu falei, vou pegar metade. Aí eu já aluguei para as 3 pessoas a sala. Então eu aluguei 3. Era para alugar uma, aluguei 3. Alugou as 3. Aí aluguei a quarta, aluguei a quinta. Eu sei que, resumindo, alugamos todas. Hoje nós não temos o dia da noiva numa sala. A gente tem o dia da noiva prepara, Aham. mas não é mais numa sala que tinha banheira, tinha tudo aquilo lá. E aí foi onde a gente partiu para ter salas. Aí eu falei, vou investir em salas. Que isso aqui vai, Se isso vai. reinventou, né? E aí isso, graças a Deus, foi assim o nosso diferencial. Então as nossas salas, o preço é E aí diferenciado. você subiu o prédio, né? Aí eu fiz uma construção, eu tinha um prédio, eu tinha uma estrutura para subir, eu subi. Então hoje a gente tem mais de 30 salas Ah, no que legal. prédio.
Então, isso até me ajuda muito na minha independência financeira. Então, hoje, eu estou com 48 anos de idade e eu tenho independência financeira. Então, isso é muito bom, sabe? É o desejo que eu tenho de todas as pessoas. Imagina, eu falo isso para os meus filhos, né? Eu Aham. falo isso para os jovens. Cara, se você tiver uma independência com 25 anos de idade, cara, você pode fazer o que você quiser. Se, Você pode estar ajudando pessoas, você pode viver o seu propósito. se o nosso filho guardasse R$ 100, R$ 50 com 18 anos e chegar na nossa idade poupando, Já tinha tendo, independência já tinha financeira. independência financeira. Você sabe que tem um cálculo que eu fiz esse cálculo. Se a gente pegar R$ 100, pensa assim, ó, se o meu avô com 20 anos, pensa os nossos avós sendo fora da caixa. É. E ele pensasse assim, ó, eu vou guardar R$ 100 para o meu neto. Nossa, mas 20 anos você tem neto? Não. Mas eu já vou pensar no meu neto. Eu quero mudar a minha geração, as minhas gerações. R$ 100, se ele pegar R$ 100 durante 100 anos, a uma rentabilidade de 1%. Ah, mas o meu avô com 20 anos, será que ele não vai chegar a 120? Não, mas daí Aí vamos dizer assim, E vai na continua. sequência o da meu continuidade. avô fica 60 anos, vamos falar que É. vai viver até os 80. Então ele fica até os 80. O que vai acontecer? Ele investiu R$ 100 para mim durante 60 anos. E o meu pai olha aquele gesto do meu avô e fala: eu vou ajudar, pai, eu vou fazer isso aí também. E vou também investir para o meu filho. E põe mais 40 anos. Então, resumindo, deu 100 anos, R$ 100 a 1%. R$ 100 hoje, qualquer pessoa poderia guardar. Aham. Sabe quanto que isso daria depois de 100 anos? Chuta um número aí. de 100 anos? Pode chutar um número alto. Não, eu sei. Vai dar uns 20 milhões. 20 milhões. É, porque só o principal, se a gente for Porque ver o 100 juro, anos a aí, força dos juros são é 120 impressionante. meses. A força dos juros compostos é um negócio assim absurdo. Gigantesco. Porque eu faço, Eu vou chutar fiz 50 milhões. 50 milhões. 1,5 bilhões. bilhões. Caraca. É muita. Porque a gente Ó, tem esse o É juros até compostos difícil. é Se você doideira, pegar né? na calculadora financeira, cabe. Nem cabe. eu cheguei a mostrar isso para um amigo meu, ele falou, mentira, mentira. Aí onde ele fez o cálculo lá, ele falou, cara, dá 1,6, arredondando dá 1,6 bi. Porque a gente, Que duas doideira. gerações você já tá tranquilo, porque a gente faz esse cálculo pra gente se aposentar. Mas não pro seu filho se aposentar. Mas É... Não pro seu neto se aposentar. Olha, né? Agora pensa assim, ó. Pensa assim, eu posso mudar a minha geração. Mas Pode. meu avô começou a fazer isso? Não. Meu pai começou? Não. Eu posso Cabe a nós Eu começar posso começar. E replicando isso para os meus filhos. Eu queria trazer um pensamento que eu compartilhei com o Vladimir ontem, que eu queria colocar aqui no podcast também, que foi interessante. A gente tava num prédio e ele perguntou lá pro rapaz, quanto que vale esse prédio aqui? E ele falou 7 milhões, mais ou menos, o valor desse prédio. E aí ele perguntou pra ele, você teria dinheiro pra poder adquirir esse prédio aqui? Ele falou, não, eu não teria. Ele falou, e se a gente juntasse 7 empresários e cada um entrar com 1 milhão, já começa a ter uma possibilidade ali? Ele falou, já começa a ter uma possibilidade. Ele falou, e se a gente juntar 14 empresários com e cada 500 um com pau. 500 mil? Então ele tá trazendo uma mentalidade de realmente a gente unir forças dos empresários, que é o que a gente traz mais ou menos na última linha. Né? Aí eu vou ajudar você no seu negócio, você vai ajudar o Vladimir vai me ajudar e uma coisa natural, assim. O Vladimir tá no condomínio e fala, tá precisando de uma administração de condomínio aqui. O que ele vai lembrar na hora? Não, tem o Eduardo lá que tem a administradora. Tá numa empresa que precisa de uma contabilidade. O que a gente vai lembrar na hora? Isso. Tem o Caio lá que tem empresa de contabilidade. E eu acho que essa tinha que ser a cabeça de todo Mas empresário, né? Se você Você pega... passou por um problema esse fim de semana que você viu que você não tem meio. Nossa. É que as pessoas, eu tô com um sentimento ruim. Eu acho que as pessoas querem muita informação gratuita, mas não querem doar. Você quer ter, mas não quer doar. Isso me incomodou bastante, assim. Eu ainda tô Sim. trabalhando Eu quero isso trazer dentro de eu quero mim. trazer uma outra história aqui. Agora é o Vladimir que vai contar. Essa daqui foi que a gente vivenciou ontem, eu contei aqui, mas eu quero que o Vladimir conte uma história que é também dessa questão da gentileza, que é a história do restaurante. Vai, pode Só falar. pra finalizar, eu acho muito que nós dependemos de pessoas. Muito, Cara, total. não tem como a total. gente não viver em sociedade. Independente do ramo de trabalho ou de. Tem um conhecido meu que fala, eu não tenho amigo. Falou, cara, como que você não tem amigo? Você tem que ter amigo. Eu preciso de amigo, eu preciso sair um pouquinho da minha zona de conforto ali, do meu lar, e ter um relacionamento pra falar. Então a gente precisa de pessoas e se ajudar.
Mas escuta Com essa certeza. história que ele vai contar, cara. Pro Manda. Caio vai ser inédito, igual pra você estar assistindo a gente, pro Caio vai ser inédito também. A história do restaurante. Eu tava no caminho aqui falando com o Eduardo, né? E assim, eu acho que a gente precisa transbordar na vida das pessoas, né? Isso realmente, quando você faz isso, Deus te abençoa. Então, Deus, ele te dá, a gente tem um livre-arbítrio de plantar o que quiser. Eu nunca vi alguém plantar feijão e colher arroz, eu nunca vi. Sim. Se alguém fizer isso, eu quero que me apresente, Nunca me foi. mostra, porque isso é inédito, né? É inédito. Então, eu teve um momento que eu estava fazendo um curso, ele é um curso que a gente faz na nossa igreja, na nossa comunidade, e chama CRAW, curso fantástico sobre finanças para ajudar, né, pessoas. E ele fala muito sobre gentileza, né? Você pedir para Deus a oportunidade de ajudar alguém. E, eu tava com aquele desejo muito latente no meu coração, e nós fomos almoçar num restaurante, eu, minha esposa, meus 2 filhos. E aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, eu quero pôr em prática o que eu aprendi, algo que eu vi ali, essa coisa da gentileza. Mas o que que você quer fazer? Eu falei, eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Porque ajudar, a gente vai num restaurante, quando nós vamos num restaurante, tem um cara, o guardador de carro ali, você dá uma moeda, às vezes você Aham. pega uma Coca-Cola, sobrou metade, você dá pro cara, né? Você dá meio que o Aham. resto pro cara É, ali, né? Sobrou, você não dá uma inteira, você Você não compra uma metade. nova, né? Você não compra uma nova, você É. dá, eu tô ajudando. E tá ajudando, tá bem. Uhum. Mas seria muito mais louvável você falar assim, não, eu vou pegar uma inteira, eu vou dar. Então, eu falei, eu quero fazer algo louvável, assim, né? Não para beneficiar, não para exaltar a minha pessoa, mas para gerar o quê? Um sentimento e uma semente dentro do Dentro coração do. daquela pessoa, Aham. né? E aí, nesse restaurante, eu cheguei e chamei o gerente e falei para ele assim, antes de eu chamar o gerente, né? Eu cheguei para minha esposa e falei, vamos abençoar a vida de alguém que está aqui dentro do restaurante? Vamos pagar a conta de alguém? Porque assim, se eu te perguntar, alguém já pagou a conta Nunca. eu falo assim, não um Não, amigo, não, não não, um não. amigo. Amigo já Um pagou, amigo, Não. um mas. amigo até pode ser. A Isso gente daí sair não. daqui e falar, vamos ali no restaurante. Mas um desconhecido pagar a conta para você? Não. Agora eu falei assim, e se um desconhecido pagar a minha conta? Eu ficaria surpreso, porque isso nunca, tenho Eu me 48 coloquei anos, assim, eu nunca falei, cara, eu ia ficar com um sentimento Imagina. de replicar, sabe? Se de. De replicar. eu teria esse sentimento, É não isso. sei o outro. E aí eu falei, a minha esposa, na hora minha esposa falou, vamos ver quem precisa. Que é um gatilho mental isso daí, né? Da Da reciprocidade. reciprocidade. Só que não vou ser recíproco com ele, mas eu vou ser recíproco Com o com ele. outro. É Isso, isso. porque às vezes eu sou recíproco com um amigo meu, porque, cara, ele me ajudou, ele fez algo legal pra mim, eu vou pagar um almoço pra ele. Cara, Não, bacana, daí. e tá tudo bem. É, Mas essa história, aí eu me falei pra minha esposa, ela falou, mas vamos ver alguém que precisa. Eu falei, não, amor, não é quem precisa. Aqui nós vamos sentir, vamos ver quem a gente sente uma conexão pra ajudar. Se for quem precisa, a gente dá pro cara que tá lá fora cuidando do carro. você já pensou se você pega um casal que tá pedindo a mulher em casamento ali na hora? Ia Entendeu? marcar a vida do cara Olha pra quanto. E é pra sempre. sempre. Aí nós vimos um casal com filho. E sabe quando conectou? Eu falei, amor, eu gostei daquele casal. Ela falou, eu gostei também. Então fechou. Aí eu chamei o gerente e falei, faz favor, você poderia pegar a conta daquele casal ali, aquela mesa, e trazer pra mim, que eu quero pagar a conta pra ele. Nisso o cara já olhou pra mim e falou. Eu acho que na história de Acho que vida, ninguém, eu nunca ouvi, eu Ninguém, nunca ouvi não, isso, nunca, cara. Aí esse cara E falou. eu vou fazer. E por quê? Eu vou fazer e vou Isso te que é vou falar, legal, eu porque fiz ele já uma. plantou. Fez, Eu vou fazer, fez. cara. Eu Depois vou você vai fazer. me mandar. Eu até arrepiei. Eu Filma, também, dá ele uma me filmadinha contando assim Eu vou escondidinha. fazer, cara. E aí, o que que aconteceu? Ele chegou e pegou a comanda do cara, ele foi até a mesa do cara, pegou a comanda, e você percebe que o cara olhou meio desconfiado, porque assim, você tem a comanda aqui, normalmente que o cara tirou? pega quando você vai Anotar anotar, alguma coisa, ó, né? pedir alguma coisa, ele vai anotar. Ele pegou a comanda, esse cara olhou meio desconfiado, aí trouxe pra mim, paguei. E meus filhos, você não faz ideia da Seus filhos têm alegria. quantos anos? Hoje eles estão com 11, o Davi tá com 11 e a Vitória tá com 14, mas eles tinham. O Davi devia estar com uns 8, a Vitória com 10, alguma coisa assim. Aham. Tinham uns 3, 4 anos a menos. E aí, cara, eles numa felicidade, né? Já tem esse coração doador, assim, abençoador. Isso é muito legal. E aí, eu paguei a conta. E só que eu dei um recado pro gerente. Falei, olha, eu quero que você
fale pro pessoal, não fala que fui eu não quero constranger a pessoa, porque senão a pessoa vai querer vir, Claro, obrigado, tá? Eu é. falei, eu não quero que você fale que sou eu quero que você dê um recado para ele, que essa gentileza que eu fiz, ele faça isso com alguém. Então a conta que eu paguei, o dinheiro que ele ia gastar hoje, ele gaste um dia com alguém. Com alguém. Acabou, só isso. E aí, a hora que ele chega com a conta, né? E eu olhando, Paga. eu filmando meio assim, escondido pro cara não perceber, né? Porque quando o cara tomou o baque, ele ficou olhando, né? Na hora de sair também, eu queria olhar pra mesa, mas eu passei assim, eu falei, nem vou olhar, pro cara não O perceber esquema que é sou eu. deixar ele pedir a conta primeiro e você ficar ali, ó. Isso, isso. Aí, o que que aconteceu? A hora que o gerente chegou pra ele, eu não consegui ouvir o que o gerente falou, mas o cara falou o que eu Deve ter pedi. falado. Você via a expressão dele, ele fazendo assim, minha conta? Como? Não acredito, sabe? O cara colocou a mão na cabeça, eu não acredito. E, cara, aquilo me deu uma felicidade tão grande. E você via ele sorrindo com a esposa, tipo, não acredito e tal. Mas, assim, resumindo, né? O que que isso. Imagina se isso tivesse acontecido com um de nós. O que que seria a sua conversa do domingo após esse almoço? Com seu pai, com Eu a ia sua espalhar pra um mãe. monte de gente. Não, Você não o acredita. assunto do Ia começar assim, domingo. você não acredita. Cara, você não acredita o que aconteceu comigo. Eu faria isso. Ah, você não E eu acredita. acredito que ele fez isso. Então ele falou para os pais, para os irmãos, para os amigos. No outro dia, na segunda-feira, no trabalho. Mas sabe o que a gente tem que fazer? Tem até um desafio. A gente tem que fazer, Eduardo, e filmar e desafiar as outras pessoas. Falar, ó, eu fiz, faça Eu quero você que você faça agora. também. Isso aí. Sabe? Eu fiz, faça você agora. É. Não Pra pra quem quem a tiver, gente vai pagar a Não. quem conta, tiver não. Pra assistindo quem esse tiver. podcast, É, já fica o isso, desafio. e marca a Já gente. fica o desafio Marca, de vai ser Se legal. fizer, marca a gente. Vai ser muito legal. E foi algo assim, cara, muito bom. Só que assim, tá, você fez isso de novo? Não fiz. Então, o problema é o quê? A gente fazer o quê? A Tem que ter uma recorrência. constância. Tem que ter a constância. Isso tem que Mas ser tem que uma ser de prática. coração Tem que ser de também, né? coração. É. Mas isso tem que ser uma prática. Se a gente quer transbordar na vida das pessoas, isso tem que ser E uma não prática. precisa ser um restaurante. Você pode ir numa lanchonete, ou o cara tá comprando 2 refrigerantes no mercado, ó, pode deixar que eu pago. Isso. Pode ser Isso. N coisas, né? É. Eu queria ir pra um assunto muito legal, que você tem um projeto com a molecada. Sabe por quê? Legal. Todo mundo fala de projeto social, de projeto de molecada para esporte. Mas de Sim. empreendedorismo não tem nenhum, que eu saiba. Você tem o É o seu. primeiro que eu conheço também. Na verdade, esse projeto que eu tenho chama Start Money. Segue nossas redes. Eu vou seguir agora. Start.money. Start.money. Eu já tô seguindo. É um íconezinho verdinho, verde bem água, verde clarinho. Você já vai identificar de primeira lá. Start Money, que é de começo do dinheiro, né? Mas se você Aham. reduzir ali, início do dinheiro, alguma coisa assim. Pra startar a criançada startar. mesmo, né? Esse projeto, ele nasceu, né? Eu tenho uma pessoa que tá comigo, né? A Mari. Esse primeiro é Start Money, né? Tá aí. Mas dá pra mostrar pra Ó, câmera? aqui. Segue que esse projeto é muito interessante, é bem legal. E aí, o que que acontece? A partir de uma conversa que eu tive com a Mari, né, que é minha sócia nesse projeto, ela trabalha muito com o lado de investimento, investir o dinheiro, fazer esse dinheiro, né? E eu procurei ela porque eu queria estar fazendo algo, contratar o serviço dela. E a hora que eu contei esse trabalho do meu coração, ela se conectou na hora e ela falou: vamos colocar isso em ação. E aí colocamos, aí tem vários videozinhos aí das crianças, há vários insights, né? Mas assim, o que que é Start Money? O que que a gente vê muito hoje em projeto? A gente vê o projeto, é assim, fala sobre empreendedorismo, legal. Fala sobre investimento, legal. Tem muitos meninos hoje, com 10, 12, 15 anos, que o que que eles fazem? Eles são investidores, os meninos já estão E, cara, a molecada, eu muito. falo isso por mim, tem que aproveitar enquanto mora com os pais. Isso, o sim, custo é de quando a vida gente é é zero. não sabia. Você não tem custo de vida. A hora de tentar é essa. Eu tenho até um vídeo na Start Money do meu filho falando isso. Ele fala, ó, hoje você que é novo, arrisca, porque hoje eu não tenho que pagar aluguel, eu não pago água, eu não pago luz. Se der errado, tá tudo bem. Se der certo, fiquei rico, fiquei milionário, posso ajudar pessoas, posso Ajuda ajudar meus jovens. pais no futuro. Isso, ajudo pessoas, né? Então a Start Money hoje, ela é uma escola que ela pega tudo. Ela é completa. Completa no que eu digo assim, ela tem empreendedorismo, ela tem investimento, a gente fala sobre investimento, a gente fala sobre marketing pessoal. Como assim marketing pessoal?
como você se vestir, como você se portar Eu numa tô estudando entrevista. isso agora, com 42 Olha lá, Imagina. anos. olha lá. Não Com 12 anos entrevista. você tivesse tido essa Não, porque oportunidade, eu montei o né? escritório na praia, em Ubatuba. Então lá eu falei, não, eu não vou trabalhar de bermuda, mas uma camiseta e tal. Daí eu comecei a começar, sacanagem. Eu comecei a montar uma marca pessoal, quem é o Caio? E Com aí tá 43 com anos. 43. Agora você imagina um jovem com 12, 13, 14, 15 anos. Então eu falo sobre marketing pessoal, como se portar, a questão de postura, Linguagem. linguagem, Pô, estética. sensacional, cara. E assim, além do marketing pessoal que está linkado no marketing pessoal, eu dou dicas para eles também de como, porque assim, ó, você quer o maior investimento que eu fiz na minha vida? Foi o meu casamento. Então eu explico como você escolher a pessoa que vai estar do seu lado. Porque assim, ó, a pessoa que está do seu lado, ela é fundamental, ela vai ser fundamental na sua vida, ou para te fazer subir ou Opa, para te fazer, caí. ou para cair. Então, é muito importante você saber escolher quem vai É. dividir a sua vida, E por isso o namoro é importante. vai te mostrar. Então, mas assim, a cultura, por exemplo, meus pais não me, olha, essa menina, eu vejo essas características, procura essas características, ou olha isso. Não, ninguém ensina isso. Na escola não ensina isso. Eu posso fazer uma. Eu vi uma psicóloga uma vez falando, pô, as meninas reclamam que o marido vive desempregado, que o marido só bebe. Mas e na época do namoro, como é que é? Ele conseguia te pagar um McDonald's? Se não consegue pagar um McDonald's, um exemplo, tá, gente? Sim, Como é que ele vai bancar, entre aspas, que eu não acho que o homem tem obrigação de bancar uma casa, mas como é que ele vai bancar a sua casa? sim, Né? Então, o namoro é feito para isso. Você tem ali, você aí entra nessas escolhas, é isso. que é importantíssimo. Às vezes você ama, 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 mas a pessoa não é o que você quer pro seu futuro, Como que ela trata os pais? que é o jeito que ela vai te Ela vai te tratar. tratar. Então, como que é o tratamento com seus pais? Como que ele trata a mãe? Como ele trata o pai? Né? Hoje eu vejo a minha esposa, ela fala É, muito isso. Ela fala, olha, meu, você parece muito com meu pai. Então, você acaba sendo um padrão para a filha. Então, se o pai dela batesse na mãe dela e eu batesse é nela também, normal. seria ela falar, não, é legal, é o padrão que eu vi. Ele trata bem a minha mãe, mas ele bate na minha mãe. Mas então E é normal normal não é. isso acontecer É. comigo. E não, então você mostra esse padrão, né? Então a gente fala sobre escolher um cônjuge. É, a gente coloca também ali, existe um TCC que a gente fala, que é uma conclusão desse curso. Que, imagina, quando que você faz um TCC? Na Só na faculdade. faculdade. Com 12 anos, eu já começo a preparar esse aluno Pra faculdade. para a faculdade, no sentido assim, ele já a apresentação dele. No curso tem oratória. Todas as aulas eles têm que ir lá na frente e explicar. Então a matéria é assim: eu passo a matéria, a gente passa a matéria para o aluno, e aí ele vai, é na hora, ele já vai replicar o que eu falei lá na frente, ele vai falar ali na frente. Então, ele vai tirar, ele vai quebrar esse medo de falar em De falar em público. público. Porque assim, por que que a gente tem o medo de falar em público? Porque se você olhar a nossa criação desde pequeno, o que que nossos pais falavam para Não nós? respondo pros mais velhos. Ou não fale com estranhos. É. Pensa assim, ó, E a gente vai colocando isso na cabeça, né? ontem no nosso café, eu conheci várias pessoas que eu não conhecia, conhecia as pessoas que eu nunca tinha contato. Então, se eu crio esse bloqueio, como que eu vou ser um orador, falar com as pessoas se eu não tenho? Se foi colocada essa crença, essa coisa dentro de mim que eu não podia falar com estranhos. É. É. Então, esse curso é maravilhoso, viu? Eu tenho isso daí também, viu? Que eu acho que não responde pros mais velhos, mas às vezes os mais velhos não é ela falava não responde pra não ser mal criado, só que a Sim, gente entende de outra forma, sim. né? Então, se o mais velho falou não posso falar nada ou não fale com estranhos, como que eu É. vou me conectar? Você é um Isso. estranho que te conheci hoje. Porque Tem muito assim, a ver com as crenças que isso, a a gente gente tem se com conheceu hoje. Agora pensa assim, ó, se você chegar, o teu filho hoje, o que que ele faz? Ele chega pra você e fala assim, pai, eu quero uma bala. Aí o que que você faz? Aí você sai daqui, você vai lá comprar a bala. O que que é o certo? Eu já, desde pequeno, vai lá pegar, eu tô aqui te vendo, vai lá pegar. Ah, pai, Independência. mas eu tenho vergonha de pedir. Não, vai lá pegar. Você não quer a bala? Vai lá Vai lá pegar. pegar. Porque isso, você tá quebrando essa... E outra, não veio na minha cabeça agora, talvez não seja não fale com estranhos, e sim selecione com quem você vai falar. Isso, Cuidado com quem você fala. isso. Ou Não é cuidado, mas você pode falar com estranhos.
na minha supervisão. Eu estou aqui vendo, então você tem liberdade para falar com qualquer estranho quando está na minha presença. Porque o papai está aqui, eu estou vendo com quem você está Sim. falando. Então você quebrou. Ele vai falar com todas as Se pessoas sentiu. à sua volta, porque eu estou aqui. Quando o papai não estiver por perto, aí cuidado. Cuidado, porque a gente não sabe com quem você está falando. Mas é importante essa instrução. Que às vezes a gente peca, a gente não fala. A gente fala isso por falta de sabedoria, Meu, muito né? legal. E algumas Então- crenças sobre dinheiro que a gente traz também. Pegando esse exemplo da bala, quando era eu que era criança e falava, pai, eu quero uma bala, mãe, eu quero uma bala, o que a gente ouvia às vezes? Dinheiro não dá em árvore, Não tem Isso. dinheiro. não tenho Isso. dinheiro. Na volta a gente E aí a gente compra. vai criando também essas crenças na nossa cabeça. E a A gente traz sensação de isso, escassez. a sensação de escassez. Essa E crença. essas crenças quanto ao dinheiro, a gente traz também da nossa infância. Então, assim, como que nós estamos educando nossos filhos referente ao dinheiro pra gente querer que eles sejam abundantes no E tudo isso futuro, que você né? tá nos contando, nenhuma escola tem, cara. Não tem. tem, Porque cara. a escola não nos prepara para ser empreendedor, não tem educação, não nos prepara para poupar, Não. não tem uma educação financeira, porque a riqueza, no meu ver, não tem nada a ver com quanto você ganha. Não, Tem a ver quanto você poupa é isso aí. e a sua disciplina. A minha avó, ela ganhava um salário mínimo e tinha mais dinheiro que eu guardado do que ganhava 10 pau. Eu falava, como? Então, foi o que eu falei. Ontem eu comentei isso. Tem pedreiro que tem uma vida que você fala, cara, não é possível que esse cara tenha essa vida. Sim. E não é a profissão, é qualquer profissão. Tem dona de casa Qualquer que tem coisa. casa própria, então ela sabe investir o dinheiro dela, ela sabe guardar, ela sabe poupar, ela sabe investir aquele dinheiro. Ela tem a disciplina. Eu acho que Ela- poupar, isso. você pode começar com 10 reais, gente. 10 reais, é a disciplina. Só você de É tirar. constância. É disciplina ali, ó. E Isso, constância, você tem que É. ter. Sabe aquele compromisso, ó, eu vou pagar um boleto. pagar um boleto, todo Porque mês se tem um boleto, você paga. paga. Ô, Vladimir, fala como que você saiu lá do cabeleireiro para outros projetos, né? Qual que foi o seu segundo projeto após o salão aí? Como que isso se deu? Deixa só antes, só pra Sim. gente finalizar do projeto. Teve algum aluno que engajou e montou alguma coisa com supervisão dos pais, alguma coisa? Você tem Boa algum pergunta. relato assim? Isso, dos alunos lá, formaram-se 15 alunos, né? Foram 15 alunos. Os projetos foram maravilhosos. Cada projeto, teve projeto assim que você fala, cara, o que é isso? É dropshipping. O cara montou, teve um menino que montou uma loja de dropshipping. Teve menina que montou um pet shop, ela adora cães, né? Animais. Aham. É um pet móvel. Então ela foi buscar investimento para quê? Para um carro, para ir até o condomínio, para você ir num condomínio, porque às vezes e é Legal. verdade, a dor da pessoa é o quê? Essa dificuldade. De Eu tenho levar. De levar. dificuldade de levar. Eu tenho um petzinho, cara, às vezes para você levar O o carro, condomínio é rápido, desce já. descer o carro tá lá, né? Então teve alunos que deram certo Que legal, ali, que legal. né? Teve alunos que estão engajando porque o empreender não é fácil. Mas assim, são mentes brilhantes. Eu tenho certeza que todos, talvez não é o time dele hoje, e eu expliquei, falei, gente, não quer dizer que se você tomar um não hoje, não é um não para sempre. Então, esse não hoje vai te dar A gente tem que impulso. acostumar a tomar Isso, não tem que também. acostumar. Ele vai te dar impulso pro sim. Então, eu falo que o Cara, sucesso até me arrepiou. o sucesso, a gente fala que o oposto do sucesso é o fracasso. Não. É você desistir. Fracasso, muitas pessoas tiveram. Quantas pessoas quebraram? Grandes empresários quebraram e teve sucesso. Então, o que eu não posso é desistir. A hora que eu desisto, realmente, aí você eu fracassei. Thomas Edison errou mais de 10 mil vezes antes de descobrir a lâmpada, né? Foi Muito. mais de 10 mil vezes. Muito. E aí, cada vez que ele errava, ele não falava que ele errava. Ele falou que é uma forma que ele sabia que era de não fazer, e aí ele ia tentar Mais outra uma forma. forma, né? Mais uma forma de não de fazer. não fazer. De não Isso, fazer. de não fazer. E se ele tivesse desistido, a gente não tinha energia elétrica hoje. Olha, que é- grandes. Que loucura. Pensou? Não, e você vê, né? A escola, voltando um pouquinho para o negócio da escola que a gente estava falando. Você pega um aluno da sexta série. Pega o meu filho que está hoje na quinta, sexta série ali. E aí você. Qual que é a métrica hoje da escola? Como que eu sei se ele está indo bem na escola? Nota. Nota. Então a métrica é nota. É eu decorar, você Eu fez a prova e decoro, acabou. Faço a prova, tirei 10. Esse menino, daqui 20 anos, ele vai empreender. Então, pensa, daqui 20 anos. O Davi está com 11, ele vai estar com 31. Ele chega no banco, o que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai falar pro gerente, olha, eu fui bom na sexta série, eu tirava 10 em tudo. Tá aqui meu boletim, olha meu boletim aqui. Meu histórico. Olha meu histórico aqui. A gente vai falar, será que o gerente vai querer aquilo ali como garantia? Não, ele vai querer algumas garantias, né? Imposto de renda, várias coisas. Então, a gente fala que o dinheiro, ele tá onde? No problema.
Então, e o dinheiro está no problema. O problema está em quem? Nas As pessoas. pessoas. Então, se você pegar um problema de alguém e resolver, o dinheiro vai correr atrás de você. Vai. Então, você pega exemplos, pega um Uber, era um problemão que tinha, resolveu. Você pega o Netflix, você tinha aqui numa locadora, Mudou. você tinha, É. mudou. Ah, não, dentro de casa, poxa, tem que sair de casa, ir lá pegar uma fita. Hoje em dia, Hoje, nada. nada, você paga lá um valor E- mensal lá, recorrente. E meu pai tinha uma rede de locadoras, né? Só que ele quebrou antes da Netflix com a pirataria, porque ele não se atentou que a pirataria era um movimento ali. Tava mais barato você comprar Do que um DVD alugar. pirata do que ir na locadora alugar. Isso E aí. ele quebrou, mas se a pirataria não tivesse quebrado ele, ia vir a Ele ia quebrar de Netflix, não qualquer ia jeito. ter jeito, né? Não, você ia não vê ter a jeito. Kodak? Quem fala que a Kodak Ia iria quebrar? Mas ela foi avisada, ó, o mundo digital Foi, tá tá vindo. mudando, A tá mudando. Kodak, Ela que ela descobriu. descobriu Ela a descobriu o forma, só digital que ela falou assim, eu antes, não vou né? fazer. Não vai dar Porque certo se isso eu aqui. descobrir, meus concorrentes não vão descobrir. Não, ela falou assim, eu Isso. não vou fazer para os Ah, meus Ela concorrentes descobriu não o descobrir. digital antes da Samsung, antes dessas outras. Ela falou: se eu colocar isso aqui no mercado, Os caras vão isso que eu tô atrás e vão lançando vai me descobrir. quebrar. Porque Isso. E aí ela falou: E não, ela vou não segurar teve isso aqui pra ação. mim. Vou Não segurar... teve ação. Não Ela teve ação. escondeu esse conhecimento achando que ninguém mais ia ter. E Ao invés dela ser a repercussora, a a percussora, percussora. ela escondeu. E aí quebrou. E você vê, né, que o empreendedor, eu vejo assim, hoje o empreendedorismo nunca foi tão falado, né? Hoje muitas pessoas estão falando de empreendedorismo muito. Muita informação, né? Muita informação, todo mundo quer ser empreendedor, mas eu falo assim, ó, para você ser um bom empreendedor, você tem que ser primeiro um grande empresário. Um grande empresário, não estou falando de coisa grande, empresa grande. Empresário no sentido assim, gestor. Você tem que ser um cara que tem que ter uma gestão financeira eficiente, uma gestão de pessoas, porque você lidar com pessoas, gestão de marketing, gestão comercial, Tudo. porque isso vai fazer o seu negócio alavancar. É o que a gente bate. É, Você fez aquela pergunta e totalmente. já até fugiu, mas é o que a Então. gente bate nas teclas. Antes de você ser um bom cabeleireiro, você tem que estudar um pouco de gestão, porque senão você já começa errado. E aí, você vai procurar aprender a gestão, a gente inverte, assim. Você É. vai procurar aprender a gestão depois que você já tá todo ferrado. 99%, Pra né? arrumar demanda muito tempo. As Isso. pessoas nos ligam, falam assim, pô, eu tô ferrado aqui que eu não tô enxergando. Eu falo, tudo bem, só que é um processo que vai demorar pra gente reverter. Não é assim, da noite pro dia. Então eu acho que isso daí que você falou é importantíssimo e a gente tinha que se atentar em pelo menos, você não precisa ser um mega gestor, mas você tem que ter, pelo menos entender o básico de uma gestão pra montar um salão. Porque assim, ó, Não ser só um ótimo cabeleireiro. porque assim, ó, você pega hoje um cabeleireiro, para você montar um salão, por exemplo, no caso, né, que foi É só um exemplo, né? é fácil, não é difícil, não é caro, porque você tem que ter um espelho, uma cadeira, uma maquininha. O curso. Então vamos falar, com 3, 4 mil reais aí você monta um salão de cabeleireiro. Exato. Então é barato. Mas por que faz o cara montar um salão? Ele vai lá no meu salão, aí ele olha e fala, nossa, o Vladimir Tá lotado. tá lotado. Ele faz a conta ali, Trocou de rápida. carro. Não, ele faz a conta rápida. Pronto, aí pronto. Ele olha e fala, cara, esse cara, olha, tem 10 clientes aqui, 50 reais o corte, ele fez 500 num dia. É. Cara, esse cara faz 10, 20 mil no mês aí. Se ele, dependendo da demanda, ele faz. Cara, vou ser cabeleireiro. E todo dinheiro é meu. E todo dinheiro é meu. E todo dinheiro é meu. E assim, não é 50. Primeiro que já não é 50 que você. Vai começar cobrando, você vai cobrar só 15 reais, viu? Mas você cobrou 50, não é 50 que você põe no bolso. Que você É. tem água, você tem luz, Tudo. você tem Então, o cara não coloca isso em consideração. Então, tem um monte de coisa ali envolvida. Mas, assim, a gestão fez com que eu chegasse aonde eu estou. Porque eu conheço vários amigos meus que são cabeleireiros, pessoas que são cabeleireiros, que hoje eles estão da mesma forma como começou. Eles têm uma vida tranquila? Tem. Mas, assim, nada assim, exorbitante. Nada assim que você fala, cara, o cara deu uma mudada de vida legal. Ele tá lá, ele tem o básico ele tem. É. Mas por quê? Porque ele não aplicou a gestão, ele tá focado no operacional. E o operacional, cara, a nossa hora do empreendedor é, cara, a gente foca às vezes no operacional, sendo que a gente poderia pôr Colocar alguém alguém E no o lugar. começo é natural, tá, gente? natural. O começo tem é que natural. ter, É. sim. Mas depois você tem que falar, cara, eu tenho Mas o que subir. acontece quando não tem gestão? Usando até uma metáfora. Se o seu objetivo tá daqui a 5 quilômetros e você não tem gestão e está indo na direção errada, quando você tá indo pro outro lado, você andou 5 quilômetros que você tinha que andar. Quando você vê que você estava na direção errada, já não são mais 5 quilômetros, são 10. 10. São 10. Porque você andou 5 na direção errada. Então, o consertar, quando a pessoa não tem gestão, é muito mais difícil. Quando a gente pega uma empresa que tá toda bagunçada. É. Putz. E você vê, né? Eu com 22 anos de idade,
eu me considero até novo para ter esse Caramba, pra pensamento. caramba. 22 anos de idade, eu coloquei uma meta. 22 anos só queria jogar bola e ir pra balada. Aí eu, Você sabe qual foi a meta que eu coloquei? Eu coloquei uma meta que eu queria independência financeira com 45 anos de idade. Eu falei, eu quero estar aposentado. Aposentado no sentido assim, Entre eu aspas. ter a renda para pagar minhas Não que você vai parar contas. de trabalhar. Não, É. não parar, mas eu queria isso. Então eu coloquei essa meta. Ó, que loucura. Ele com 22 anos já pensava assim, eu só pensava em jogar bola e ir pra balada. Eu fui começar a pensar assim com 40 anos e eu falei que 50 anos eu quero estar aposentado. Foi ou não foi? Isso aí. Só que se eu tivesse pensado com 22 anos, eu me formei em contador com 19 anos. Olha Ó quanto que loucura. tempo. Olha o quanto você perdeu, vamos dizer assim, né? É. Era para você já estar. Eu Essa tenho meta exemplos sua de já amigo está. meu que se formou comigo, o Ednei da RM Contábil lá de Ubatuba. Hoje ele tem 10 prédios. Ele tem 10 prédios com a contabilidade. Independente. E a gente falava assim, vamos surfar, Ednei? Não, tô trabalhando. E ele lá com as carteiras de trabalho lá, não sei o quê. Olha lá. É. E a gente só queria bagunçar. Eu tenho exemplo Então, do primo meu Mas que eu isso é a conto sua às vezes. mentalidade, sensacional, parabéns. São- Meu primo, a gente fez o nosso casamento quando eu casei na casa desse meu primo. Minha tia cedeu a casa lá, era na praia, a gente casou na areia da praia e a casa da minha tia foi tipo a sede ali do meu casamento, né? A gente Legal. usou lá como estrutura. E meu primo tava lá estudando, a gente tudo na preparação do casamento, meu primo estudando. E eu falei, cara, meu primo só estuda, tal, né? Um monte de menininhas, menino pra ele E lá ele? estudando, o molequinho lá estudando. E ele tinha um objetivo lá. Hoje ele é piloto da aeronáutica do Brasil, tal, tá Olha lá aí. na missão do Rio Grande do Sul ajudando, mas Olha por que quê? Era o foco dele ali. Ele falou: meu isso. foco é esse daqui. Hoje tudo que ele não fez lá, ele namora, segue Por a que vida eu não te comum. conhecia 20 anos atrás? Aí, ó, viu? Mas era, cara, tudo Não ia mudar minha cabeça, não ia, porque não meu ia. cunhado falava, minha mãe falava. Esse Não seu tava nem amigo, aí, ele não estava mano. estudando lá? Ele É, foi um incentivo. A tua a gente que não visão. enxergava. Isso, a sua visão. Quando você conseguiu enxergar. Isso é Então, muito eu louco. falo, se você tiver, né, para o jovem que tá assistindo esse podcast aqui, cara, tem uma vida escassa hoje. Tem uma vida escassa hoje. Limita a sua vida. Pra ter abundância Porque amanhã. aí é uma escolha. Ou eu vivo. Então, eu falo até eu falo isso para os meninos, para os alunos da Start Money, né? É, a vida me deu uma laranja e eu tinha decisão de chupar aquela laranja. Eu queria muito chupar Ou aquela plantar laranja. aquela laranja. Aí eu falei, se eu plantar, eu posso ter um pé de laranja. Mas eu não vou conseguir chupar ela agora. Eu vou chupar só um pé de laranja, vai demorar 10 anos, 15 anos, né? 20 anos. No meu caso foram Aham. 23 anos aí. Eu falei, mas depois eu tenho um pé de laranja. Então eu escolhi plantar. Então, se eu tivesse chupado essa laranja, hoje eu não teria esse pé. Então hoje eu teria que Você tá correr correndo atrás ainda. né? Então são escolhas. A vida é escolha. Dependendo da escolha que você tiver. E mesmo se você ainda não tem esse objetivo, nunca é tarde também. Eu comecei com 40 anos, 38. É, nunca é tarde. É. Nunca é tarde. Você não vê o da KFC? Eu esqueci o nome dele. Ah, Ele começou a empreender. depois que ele era aposentado, Senhor que já. ele Senhor. criou. Então, Tinha receita lá e. então não tem idade. Só que assim, o tempo é o seu maior inimigo. É o maior Então, inimigo. eu falo para os meus filhos, se você começar agora com 14, quando você tiver 30, você chegou no meu objetivo. Pensa Sensacional. com 30, né? Então, Ter a vida pela frente ainda, então né? é muito legal isso daí. É algo que então, mas foram escolhas. Eu perdi Você muitas abriu mão coisas, de muita coisa, abri mão de entendeu? muita coisa, mas hoje eu Então, vivo e isso aí a aí. gente conversou um pouco sobre a questão do cabeleireiro, sobre Sim. o Start Money, mas eu sei que você tem outros braços aí, né? Eu tenho um outro projeto que chamou Empreender 180. É um projeto para ajudar empresários a conectar, né? Isso aqui que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos conectando, né? Você que está nos assistindo aí, está vendo isso porque você está conectado hoje. Você está conectado na internet, você tem que estar conectado para estar aqui vendo a gente. Então, a vida hoje, ela mudou, o nosso mundo mudou. Hoje é conexão. Então, o Empreender 180 é o primeiro, esse daí, ó, Empreender 180. E assim, o Empreender 180, qual que é o objetivo dele? É justamente ajudar empresários a se conhecerem, a se conectarem. A gente criou ali nesse projeto um EcoSys. A gente criou um EcoSys, que chama EcoSys, né? Nosso EcoSys, mas é um ecossistema. O que é esse ecossistema? Pensa assim, ó. Toda empresa precisa de contabilidade? Precisa. Ela precisa de uma gestão? Precisa. Precisa. Ela precisa de um advogado?
ela precisa de um advogado. Cara, toda empresa precisa de alguma coisa. Agora, imagina se a gente tiver em um único lugar, Tudo que a empresa Tudo que é o, precisa. que é o EcoSy 180 que nós criamos no Empreender 180. O que é o EcoSy 180? Ele é justamente esse ecossistema onde você consegue achar tudo num único lugar. É o conceito da minha empresa, é assim. Isso. É. E assim, e o que é legal? Quantas vezes eu já indiquei pessoas, e indico, se eu gosto, eu vou indicar, mas o que eu ganhei financeiramente com isso? Eu ganhei que eu ajudei as pessoas e as pessoas realmente eram competentes naquilo. Show de bola. Mas você já imaginou se essas pessoas fossem generosas ao ponto de falar assim: ah, você me indicou? Aqui, eu vou dar um. Vou pagar teu almoço. Olha que Uhum. legal, seria legal. Não fiz para isso. Mas o EcoSys é algo que a gente criou o ganha-ganha. Onde que é esse ganha-ganha? Onde toda indicação sua gera um ganho para você. E quem ganha? Você que indicou, você que recebeu a indicação, você que recebeu o serviço dessa indicação. Então foi bom para todo mundo. O que é legal? Quando todo mundo ganha. É. O nosso país hoje está desse jeito, por quê? Porque só um quer ganhar, só 500 querem ganhar. É. Aí fica difícil. Poxa, se essas pessoas pensassem no todo, cara, esse mundo seria diferente. Então, a gente tem que pensar no todo. Então, o Empreender 180, a finalidade dele é essa, é de realmente alavancar, ajudar empresários a virar a mente. É fazer o cara com 22 anos virar a mente e falar, É. cara, eu vou começar agora. Né? O jovem, Start Money, é começar com 15, 16 anos a já ter uma mentalidade diferente. Esse mindset Não dele vê o mudar. outro como um concorrente, mas pode ser um parceiro. Isso, É o que isso. a gente vende É o muito que a no última gente. linha também, né? Acho que o última linha é o mesmo caminho. Dá pra É se o mesmo comparar. viés aí, É o É. mesmo viés, sabe? Que Não é eu à acho toa que você estar aqui, né? Oh, que Conversando com a legal. gente, Muito bom, viu? porque teve tudo a ver, acredito, com o teve. nosso projeto, assim, Teve. né? Inclusive, a gente vai ter um evento de marketing digital, agora dia 23, está super convidado. Legal. Lá no Bacana. ABC, na Datamassi. Show. Manda pra mim. Tá, a gente Muito legal. manda, vai ser dia 23. Cara, tem que estar conectando. Porque assim, ó, ontem, se eu não estivesse nesse evento ontem, eu não teria Não conhecido o teria. Eduardo. Conheci ele E eu ontem. demorei, como tudo na minha vida, eu demorei pra. Eu era muito mimado, né? Até minha mãe falecer, até os 30. Porque qualquer cagada que eu fazia, voltava pra minha mãe. Minha mãe tava lá. Então, um excesso de amor da minha mãe acabou me prejudicando um pouco, que não foi culpa dela, Sim. mas, Ela fez o melhor dela. sim, sim. E eu demorei. E aí, quando eu voltei pra São Paulo, por causa da minha esposa, eu morava em Ubatuba, conversei com o meu primo e falou, Caio, você tem que fazer network, você tem que ir pra rua, fica sócio de um clube. Fica sócio de um... Ele falou o nome do clube. Eu falei, cara, eu tenho que fazer network. Aí comecei, Eduardo, preciso fazer network. Ele me levou pra um evento, cara, lá no sul, lá em Curitiba. Fomos pra Curitiba. Daí não foi muito legal esse evento, tinha um cara famoso, mas não foi muito. Depois ele me levou pra um outro evento do Bootcamp, que não tinha nada a ver com a minha área, com a área dele, mas eu tô com esses caras até hoje. Conectou de uma forma. E o Eduardo não parou de ir, mas é a área dele, só que através de mim ele tá indo. É muito louco, porque você fala, meu, e através de um network você tá aqui, que eu não fui. Sim. Você vê, É conectou. conexão, conexão é tudo. Conexão. É, o Duque vende isso, o- né? Que a o- conexão é tudo. E eu falo assim, se a gente. Aquele insight que a gente teve ontem lá, né? Que eu falei pra você. Cara, a gente pensa hoje muito no individual. Ó, eu vou fazer, eu quero, eu corro, eu compro. Legal. Se você tem condição, ótimo. Ah, você tem condição de comprar um prédio de 7 milhões? Ótimo, é seu. Mas se você não tem condição, cara, vamos se juntar. Vamos fazer Vamos fazer acontecer. junto. Porque, ó, 14 seriam 500 mil. 500 mil é uma casa. Compra um prédio comercial. Acabou. Ah, não consigo. Põe 28, 250 mil. Fica mais fácil. Põe 7 milhões, é R$1 cada um. Não, é um exemplo. Isso, que seja 7 milhões de pessoas. Se você tiver 7 milhões. Lógico que para administrar essas 7 É milhões uma de pessoas é mais metáfora, difícil. é uma metáfora, mas dá. assim. O importante é isso. E para finalizar, as pessoas precisam saber do network que o Eduardo é um administrador de condomínio consultor, que você é um multiempresário, que você tem um projeto sensacional, precisa saber que eu sou contador. E como que a gente vai fazer isso pela internet? Pode ser, mas aqui, ó, se conectando. E você vê, né? Através dessa gestão que eu fiz, eu até falei para o Eduardo, que hoje eu tenho a VDBs, que é uma empresa de gestão
de financeira e de investimento. Por quê? Por que financeira? Porque eu preciso ajudar o cara, a pessoa, a cuidar dos investimentos dele. Só que assim, só cuidar não é suficiente. Ganhar dinheiro todo mundo ganha. Qualquer pessoa, a pessoa aí no farol vender uma bala, ele ganha dinheiro. Ganha. Agora tem que saber assim, é saber investir esse dinheiro. Porque fazer esse dinheiro trabalhar para você. Aí é que tá a dificuldade. Exato. Porque é aquela coisa, sabe você plantar a grama e vê-la crescer? Investimento é isso, é eu estar sentado aqui esperando a grama crescer. Essa Eu renda ficar olhando. passiva. Isso, essa renda passiva. Porque assim, uma avalanche, você pega uma avalanche, ela não começou, Ela começou com uma ela bolinha de gude. ela começou Nem com isso. um cisquinho e veio. Lá embaixo ela devasta uma cidade. Então, os juros compostos, os investimentos, não é à toa que Einstein falava que era a 8ª maravilha do mundo, que era os juros compostos. E realmente é. É. Quando você aprende a usar isso a seu favor, porque hoje o brasileiro usa isso contra ele. Ele pega esse dinheiro emprestado e faz o banco. Eu ia falar isso agora. A gente tem um conceito de juros é prejudicial, e juros não é prejudicial. É que nós Não sabemos usamos ao usar, né? contrário. Não sabemos usar. E as grandes redes são muito espertas, muito inteligentes, porque elas sabem o poder dos juros e elas querem receber juros. Então as Casas Bahia, sei lá, vou chutar Casas Bahia. Você vai lá, me dá desconto à vista? Não. Pode financiar. Faz o carnezinho. Faz aqui. o carnê. Por quê? Você vai pagar juros. E aí vai lá o cara e faz o carnê. Eu tenho um amigo meu que tem um projeto, um amigo meu chama PC, ele tá até atrás das câmeras ali. E ele tem um projeto que é uma editora, né, PC? Legal. E essa editora dele é no bairro da Heliópolis, para poder fomentar ali as pessoas poderem escrever os seus livros dentro do bairro de Heliópolis. E eu conversando com ele um dia desses, eu até quero convidar ele para Olha vir aqui aí no nosso você. podcast, né? Aí, Eu conversando com ele um dia desses, e ele falou que a primeira pessoa que foi lá no projeto dele e fez o livro com ele e tal, aí o projeto dá o livro pra pessoa ainda. Fala, ó, tá aqui 20 exemplares pra você começar, 50 exemplares, de acordo com a verba que ele consegue, ele repassa isso pra pessoa que tá lá, sim. né? É um projeto de cunho social mesmo. Legal, né? E ele falou que as primeiras pessoas que foram lá, pegavam esse dinheiro e gastavam tudo em pinga, vendia e gastava em pinga. O que ele pegou e fez? Ele falou, não vai ser possível só fazer o livro e entregar pra pessoa, vou ter que dar ali gestão pra pessoa. Então falava, pessoal, ó, você vai vender esses livros aqui, qual que é o valor do seu livro? É R$50? Então R$25 é seu lucro e 25 você tem que guardar pra quê? Quando você vender todos os livros, tem que fazer uma nova remessa de livro e foi ensinando alavancar. empreendedorismo. Você falou da bala no farol e esse exemplo do livro é sensacional até pra exemplificar, porque não adianta você pegar ali e pensar que tudo é lucro, que as pessoas Não. às vezes pensam, né? Eu vendi, é lucro, o dinheiro é meu. E não é, você tem que pegar uma parte daquele dinheiro e é da empresa, vamos dizer assim, né? Porque você pega a escola ela não te ensina sobre grana. Nada. Ela te Nada. ensina E assim, Ela te ensina matemática. matemática, ela te ensina 2 Nem mais 2. matemática financeira, nem matemática financeira matemática, a né? escola ensina. A vida vai te preparar. E assim, eu falo, né, para o jovem, que livros é o que te dá a maior sabedoria. O jovem hoje que está investindo em ler, sabe, cursos, tá conectado em podcasts, está em eventos Tem tanta desses, informação tem gratuita muito. Já tá um hoje. passo na frente, Tá um já, passo né? na Esse frente. jovem já tá um passo à frente Mas o dos que o cara demais. prefere? Ele prefere estar numa rede social. Eu falo isso para os Essa meus geração é a filhos. que mais lê, mas lê isso aqui, ó. É. Isso aí. Ela é a geração mais Não lê é o que a gente. conteúdo Na de nossa valor, época a gente né? não lia. A gente lia porque era obrigado, entre aspas. E não Mas tinha esse conhecimento, né? Hoje, É. um jovem, você pega o meu filho com 11 anos, ele tem mais conhecimento que o cara de 1950, da vida inteira do cara. Ele tem mais conhecimento. se comparando com a gente, ele deve ter mais conhecimento que você na mesma idade. Com Na mesma certeza. idade. É isso aí. Gente, tô vendo que a gente tá chegando aqui Eu ao falei que ia ser final do rapidinho. nosso tempo. Voou. Foi um bate-papo super legal. Todo Legal. mundo que vem aqui, a gente fala, meu, tinha muito ainda pra Tem que conversar, começar, né? PC, Tem que vamos começar a fazer fazer 2 episódio horas, 1 e PC. 2, né? Você libera nós aí. Vladimir, eu queria que você deixasse pro pessoal aí como o pessoal te encontra, o pessoal que quiser te encontrar, quais são suas redes, faz aí o seu jabá, né? Com Vamos certeza. dizer assim. Então, você que está seguindo aqui o podcast, aqui, a última linha, a minha rede social, a minha pessoal é Vladimir, com V, né? Vladimir, com 2 R's. Vladimir RR. Vladimir, né? @Vladimir, 2 R's. Essa é a minha rede social. E tem os 2 projetos que eu faço, né? Que é o Empreender 180 e o Start Money. Start Money. É um logozinho verde, até para não confundir que tem vários lá. Então, você vai ver um verde água lá, é simples de achar. E segue nossas redes.
Estamos ali à disposição para ajudar no que precisar, tirar dúvidas. Para mim foi muito legal. É a primeira experiência minha em podcast, adorei. Vou vir mais vezes, viu? Vou Legal, querer a vir gente vai mais vezes. convidar. 1 hora foi muito rápido. Eu tava te procurando aqui, depois a gente... Isso, vê se. Vladimir, obrigado por você ter Imagina. aceitado o convite. Obrigado Eu a queria você. agradecer, acho que foi muito enriquecedor, porque a gente sempre recebe mais do que a Foi. gente doa aqui no Isso, podcast, muito né, bom. cara? Foi. E pra mim foi uma lição. Só do que ele falou, eu vou fazer o O negócio do restaurante Faça. e eu quero ir conhecer o projeto das crianças, cara. Vamos Eu sim. acho isso Fantástico. Eu quero fazer isso digital muito para diferente. para colocar isso pro Brasil. Tem que fazer, tem que Brasil. fazer, tem que Tem. fazer. Legal. Vladimir, obrigado mais uma vez, Obrigado. viu? Valeu. Valeu, Obrigadão. Obrigado, até mais.